the man walk down? And before you call him a man, how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times? Se você não tem acompanhado a última série de palestras, se você tanque vazio, e nós nos baseamos num sujeito chamado N. Cordeiro, um pastor que atualmente está no Havaí, que passou por uma crise de burnout, um colapso do sistema nervoso que o paralisou, que o deixou com o tanque vazio. E pastor Rafael, William e eu, então, já abordamos alguns dos temas, especialmente falando daqueles que esvaziam o nosso tanque, uma agenda cheia que nos rouba o tempo, a ansiedade, aquele sentimento que nos faz pensar sempre no dia de amanhã e a gente acaba não vivendo o hoje. A tristeza, semana passada, quando o William também nos falou de que às vezes nós carregamos coisas conosco que são de um passado às vezes distante, mas que vão esvaziando o nosso tanque. Nós não queremos parar apenas no diagnóstico disso. E embora na primeira palestra o pastor Rafael já tenha falado de algumas coisas que enchem, que podem encher o nosso tanque, hoje à noite especificamente nós queremos falar sobre abastecendo para seguir em frente. Porque eu tenho certeza que você deseja continuar caminhando. Talvez você não consiga, não tenha forças por alguma razão, inclusive que a gente já apresentou aqui. Mas eu tenho certeza que o teu desejo é seguir em frente. E eu quero contar uma das histórias, eu vou contar duas, eu acho, se o tempo permitir, de situações onde eu estava presente e faltou combustível. Lá no século passado, quando eu era adolescente, eu não entendi por que vocês riram. Século passado não fazem tantos anos. Em Três Coroas, um dos nossos amigos comprou um carro. Nós éramos mais novos, eu não lembro bem todos que estavam juntos naquele passeio, naquela ida para a praia. Mas um dos nossos amigos, que era 2 anos mais velho que nós, comprou um Opala 76, 8 cilindros. E uma das primeiras coisas que a gente fez com aquele Opala foi ir para a praia. Três Coroas até o litoral do Rio Grande do Sul, uns 120 quilômetros. Ele convidou a gente, nós paramos o posto de gasolina, enchemos o tanque, 75 litros no Opala. E achamos que a gente tinha gasolina para ir, voltar, andar pela praia, fazer o que a gente quisesse. Não foi bem assim que a coisa aconteceu. Na volta, depois do final do feriadão, como também acontece aqui, um engarrafamento quilométrico. E a gasolina do Opala foi indo ralo abaixo. E nós chegamos numa estrada de terra, que era um atalho para a gente chegar mais rápido em Três Coroas. E no meio dessa estrada de terra, onde só tinha pasto, cerca de arame farpado e gado, terminou o combustível daquela encrenca. E aquilo que começou legal, que parecia que ia ser um final de semana bom, terminou com
4 adolescentes que estavam empolgados antes, empurrando um Opala. Vocês já empurraram um Opala? O motor é possante, mas o carro é pesado. Tem situações da nossa vida onde o combustível falta e de repente a gente precisa ser empurrado. Nós queremos falar hoje de situações onde você percebe que já tem alguém te empurrando e você precisa reabastecer. Quero falar basicamente de 2 coisas. A primeira delas é a respeito do combustível. E convido você a olhar um pequeno vídeo. Combustível. Segundo o dicionário, qualquer corpo que combinado com outro produza uma reação química, liberando energia na forma de calor. Sim, é uma propaganda de uma marca de combustível no Brasil, que eu não vou falar qual é, porque a gente ainda não está ganhando pago para fazer propaganda, então não vou falar de marcas. Existem diferenças entre os combustíveis e por isso a primeira coisa que eu quero abordar é sobre o combustível. Jaraguá e região, agora na segunda-feira, teve não foi um boato porque aconteceu, né? Mas uma notícia dizendo que faltaria combustível. Quem ouviu isso? A maioria. Você foi para o posto tentar abastecer? Quem foi para o posto tentar abastecer? Alguém não encontrou combustível no posto que foi? Eu não fui por causa do boato, eu fui porque de fato estava acabando o combustível. O pai da Graziela, a mãe da Graziela estavam aí e disse para ele, deixa o teu carro em casa, vamos sair com o nosso, porque se faltar gasolina, voltar para Florianópolis sem combustível é mais difícil. E o meu carro entrou com combustível na reserva e a gente não encontrou combustível no posto onde eu abasteço habitualmente. Então a discussão também é oportuna a respeito do combustível e da qualidade deles. Eu abasteci num outro posto e essa semana o que eu tenho notado é que a minha média de consumo está muito abaixo do que eu vinha fazendo antes. Então tem chance de nesse posto que eu abasteci ter alguma coisa errada naquele combustível. Eu piso baixo, isso eu já disse na outra pregação a respeito disso. Mas eu tenho carro há muitos anos aqui, tenho esse mesmo carro há muitos anos. E a média dele se mantém dentro da cidade. E agora ela está 1 quilômetro abaixo do que eu vinha fazendo por litro. 1 quilômetro é pouco, mas isso é 10% do consumo. Se eu somar 10% ao valor que eu paguei mais caro do que eu pagaria em muitos dos outros postos. Então, eu não vou falar do posto também, para não denegrir a imagem de ninguém. Mas tem chance do combustível que eu abasteci na última semana, porque não tinha no meu posto de preferência, ter alguma errada. Tem uma outra discussão que circula por aí, talvez você também já tenha ouvido, de uma tal de gasolina formulada. Já ouviu falar disso? Não? Quem já ouviu falar de gasolina formulada? Poucas pessoas. Isso está na internet, revista autoesporte.globo.com, matéria do dia 18, essa história de gasolina formulada já é mais antiga, mas eles definem gasolina formulada assim. Trata-se de um produto feito a partir de sobras de combustível comum, que depois são misturadas a produtos químicos para aumentar seu rendimento. A qualidade é inferior à gasolina comum, mas a sua venda é autorizada pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. O problema é que o produto formulado é mais fácil de ser adulterado, já que é feito a partir de uma mistura de diversos elementos. Me parece que a lei diz que o posto que vende gasolina adulterada tem que anunciar isso. A minha dúvida é que tem muitas leis que são descumpridas nesse país. Se não tem gente também vendendo esse combustível de segunda ou de terceira linha por aqui. Tem combustível bom e tem combustível ruim. Tem coisas que vão fazer o seu carro ter um melhor desempenho, outras o desempenho vai ser pior. Mas assim como eu já falei da outra vez,
pensar no nosso carro, no nosso automóvel, na nossa moto, a gente consegue fazer esse raciocínio, mas nem sempre a gente transporta isso para a nossa vida. E nós estamos falando de andar com o tanque vazio, não porque a gente quer que você encha o tanque do seu carro, mas porque isso diz respeito à nossa vida. Que combustível você tem colocado para dentro da sua vida? Existe combustível de boa qualidade e outros com qualidade no mínimo questionáveis. Segunda coisa que eu quero falar é de onde nós devemos abastecer. Também disse isso, que por ter faltado combustível no posto onde eu abastecia, eu abasteci no primeiro posto preço que eu gostei, enchi o tanque e tem chance de eu ter me dado mal nessa história. Onde abastecer é uma pergunta que a gente responde de maneira diferente dependendo da situação que a gente está enfrentando. Naquela história do Opala, o primeiro posto de combustíveis que a gente achou, a gente disse, vamos parar de empurrar essa droga e vamos botar gasolina nisso. Nessa semana não foi diferente. Talvez, quando tudo vai bem, a gente até consiga parar no lugar escolhido, a gente consiga avaliar o contexto e dizer, é aqui. Mas quando a gente entra em desespero, quando a gente percebe o tanque vazio, quando a angústia nos consome, quando a tristeza e a depressão tomam conta, tem chance da gente parar no primeiro lugar, que nos disser, que nos enganar com a propaganda de que há combustível ali. Numa situação de desespero, nós corremos o risco de pegar qualquer coisa que apareça diante de nós. Se você já andou num sábado legal no calçadão aqui em Jaraguá do Sul, provavelmente alguém interpelou você e entregou um panfletinho. E nesse panfletinho estava escrito lá assim: Madame fulana de tal, resolve problemas com alcoolismo, trabalho, depressão, namoro, e a lista continua. Se você está passando por uma situação dessas, e você não tem um critério, se você não avalia a situação ao redor, tem chance de você colocar sua esperança nisso. Isso, na melhor das hipóteses, seria gasolina formulada. Se pega as sobras, se pega algumas coisinhas do cristianismo, se pega algumas coisas de outras expressões religiosas, se mistura tudo isso, talvez acrescente um corante bonito, porque a cor tem que ficar atraente, e se vende como combustível. E na hora do desespero tem pessoas que colocam sua esperança nisso. Onde abastecer? Pedro diz a Jesus, em João capítulo 6, versículo 68, alguns discípulos estão abandonando Jesus. E Jesus pergunta se mais alguém quer abandonar o movimento que está acontecendo. E Pedro diz mais ou menos assim: para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida. Se tem combustível bom e ruim, se nós precisamos saber o lugar certo para abastecer, aquilo que Pedro diz para Jesus é norteador para mim. No que diz respeito à minha vida de fé, eu não vou abastecer em outro lugar que não a palavra de Deus. E por isso eu te convido ainda a abrir Hebreus capítulo 4, versículo 16. É um texto que nas minhas leituras essa semana saltou aos meus olhos.
Não que eu tenha lido ele a primeira vez, pelo contrário, eu costumo sublinhar minha Bíblia nas leituras, e aqui já tem 2 cores sublinhadas, então em pelo menos 2 outras oportunidades, esse texto falou comigo. E eu tratei desse texto já em alguns grupos da comunidade nessa semana, e na quinta-feira à noite eu já estava deitado, as coisas da pregação já estavam, os assuntos, os temas, o que eu queria tratar, já estava bem encaminhado, e eu deitei e demorei para dormir, e de repente eu disse para a Graziela, é esse texto. Lembrei desse texto, por 2 verbos que aparecem aqui, que nos ajudam a entender como nós podemos abastecer para seguir em frente. E essa é a terceira parte da história, como nós fazemos isso. O texto então diz assim, 16: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O primeiro verbo que aparece no texto, e ele é um convite, talvez uma exortação, é para que a gente chegue mais perto. O texto diz para que o ser humano, o leitor inicial dessa carta, chegue mais perto de Deus. O convite é para que a gente se aproxime. Tem uma outra palavrinha aqui que eu só quero abrir aspas quando diz como a gente deve fazer isso. A palavra grega que aparece aqui é paresia, e ela quer dizer que a gente está convidado por esse texto a chegar mais perto de Deus com um certo atrevimento, com ousadia, com confiança. Não sei se é assim que geralmente a gente chega na presença de Deus. A gente às vezes busca Deus cheio de melindres, como se Deus não quisesse que nós o buscássemos. A gente busca Deus como se de repente Ele não pudesse resolver a situação. A gente até faz isso porque a gente foi ensinado na família, na igreja, que Deus é esse para quem a gente tem que levar todas as coisas. O texto chama a mim e a você a uma aproximação com ousadia. Somos convidados a nos aproximarmos do trono da graça. O apóstolo João, em 1 João capítulo 5, versículo 14, ele escreve algo parecido. Ele diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. O convite do texto é para que a gente se aproxime. O cristianismo, ele é a religião que dá livre acesso a Deus. Você não precisa de um intermediário, você não precisa de um grande ritual para você chegar perto de Deus. Deus está disponível. Talvez o que a gente não consiga é fazer essa ponte sempre de novo. A gente não chega perto. Uma segunda questão a respeito do aproximar-se. A gente só pede para chegar mais perto aquele que está longe. E se a gente lembra agora do Antigo Testamento, o Antigo Testamento vai falar da criação, vai falar que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, que Deus coloca o ser humano como responsável pelo jardim do Éden e dá ordens para o ser humano. E o ser humano entra em acordo com Deus. Ele sabe, ele não disse para Deus: eu não vou conseguir cumprir essa ordem. Ele não diz para Deus: isso está fora do meu alcance. Mas ele assume o acordo que Deus propõe de não tocar em determinada árvore daquele jardim.
mas ele quebra o acordo. E a partir daquele momento, nós, seres humanos, temos conosco uma marca que o pecado nos impõe. E não adianta agora você pensar que pecado não é algo que tenha respeito com a tua vida. Nós somos pecadores. Se nós duvidamos disso, quero dar um exemplo só que vai fazer a gente entender rapidinho isso. Se você tem filho, você vai entender isso rápido. Quando as crianças nascem, elas não precisam de muitas horas para começar a chorar, certo? Aliás, geralmente o médico dá um tapinha, né? Eu não vi isso quando o Heitor nasceu, talvez já não seja mais prática hoje. Mas se dava um tapinha para ele chorar e a respiração ser ativada, o pulmãozinho começar a funcionar. Mas depois desse choro, logo em seguida vem outro, no qual eles testam a nós, pais. E a gente não sabe se o primeiro choro é de fome, se é de dor, e a gente tenta as duas coisas. No segundo choro, eles choram mais uma vez, e a gente já vai fazer as duas coisas de novo. E assim sucessivamente. E eles começam a nos manipular. Eles choram e nós vamos lá e pegamos eles no colo. E eles choram e a gente vai lá e pega eles no colo. Manipulação, na minha opinião, é pecado. E se você concorda que manipulação é pecado, nós precisamos concluir que nossas crianças, no primeiro instante, são tão pecadoras quanto eu e você. Não tem inocente. E que bom que os menores não estão aqui. O ser humano é pecador. É um selo, é uma marca que vem conosco porque a queda aconteceu. Mas a gente não tem ciência de que esse pecado tem punição, tem consequência para a nossa vida. Na sequência da criação, logo em seguida do acordo ser quebrado pelo ser humano, Deus tira o ser humano do jardim. Então a primeira consequência é que nós fomos afastados da intimidade com Deus. A segunda coisa que acontece, logo em seguida, o primeiro homicídio é relatado. E o pecado vai se alastrando e deixa rastros de morte. E a gente tenta, de diversas maneiras, dizer que nós não somos tão culpados nisso. Mas o fato é que aproximar-se de Deus não é algo natural para o ser humano. O ser humano nasce caminhando em direção contrária a Deus. E a gente consegue entender isso se nós estamos caminhando para longe e de repente alguém lá atrás começa a nos chamar e a gente ouve aquela voz e a gente olha para o lado, procura para ver se é conosco. E o segundo momento é ou a gente fazer de conta que não é conosco e continuarmos caminhando na direção contrária, ou mudarmos de rumo e caminharmos agora na direção certa. Se o texto de Hebreus está correto, ele nos convida a nos aproximarmos de Deus, e para alguns isso é segundo passo, porque já fizeram esse movimento de mudança de rumo. Mas para outros, para se aproximar de Deus, ainda precisam fazer uma conversão, uma mudança de rumo, uma mudança de rota, porque nós somos pecadores e nascemos caminhando em direção contrária a Deus. E o combustível vai faltar. E a gente vai ficar pelo caminho. Porque se a gente está indo para o lado errado, o alvo que é a eternidade fica cada vez mais distante. O primeiro convite dessa palavra é: aproximem-se.
Um texto que já foi usado nessa semana de nessa série de pregações. Eu acho que foi o pastor Rafael que usou Marcos capítulo 6, versículo 30. Quando Jesus convida os discípulos, venham comigo e descansem um pouco. Aproximar-se de Deus é atender ao convite que vem da eternidade, para que a gente, em vez de fugir de Deus, chegue diariamente mais perto. Venham comigo e descansem um pouco. O segundo aspecto do texto que eu quero destacar tem dois verbos que eles são sinônimos aqui. O texto nos diz que nós podemos receber e nós podemos encontrar algo que é valioso para a nossa vida. O texto diz que nós receberemos misericórdia e encontraremos graça, que nos o tanque esvazia. Inevitavelmente o tanque esvazia. Mesmo que a gente não saia do lugar, o tanque esvazia. A necessidade vem de maneiras diferentes para cada um de nós. Você pode ser um pouco mais previdente com algumas coisas e a necessidade te alcança mais tarde. Você pode ser um pouco mais despreocupado e a necessidade te alcança logo. Ou o contrário disso, porque nem sempre é uma equação exata, mas a necessidade vem. O que o texto está nos dizendo é que nós encontraremos misericórdia. O coração de Deus voltado para a nossa necessidade, para a nossa miséria. Donald Guthrie diz assim: o fornecimento da graça é irrestrito, sendo que a única condição prévia é a disposição para recebê-lo. Graça é esse presente que nós não merecemos, que Deus dá, mas que nem sempre a gente utiliza. Já contei essa história em outros lugares. Quando nós nos casamos, Graziela e eu, há quase 11 anos atrás, nós ganhamos muitos presentes e um deles a gente descobriu 2 anos atrás, quando a gente mudou para o apartamento que a gente mora hoje. Espero que não tenha sido presente de nenhum de vocês e se foi de alguém que vai nos ver depois, que nos perdoe por isso. Nós descobrimos no fundo de um armário uma cafeteira que nós não usamos por 11 anos, certo? Por 9 anos. A gente ganhou o presente, a gente desembrulhou e botou num lugar muito bem guardado. Só que nós nunca mais lembramos de voltar àquilo. Graça é presente de Deus. Mas não basta você saber que você recebeu isso. Não tem uma condição prévia para você receber, senão dizer: é meu. Lutero certa vez disse que quem estiver assustado com a sua condenação não tem outro refúgio senão na graça que Jesus Cristo lhe oferece. O texto diz que se nós nos aproximarmos, nós encontraremos, nós receberemos, nós acharemos misericórdia e graça. Para o momento da necessidade, porque Ele vem. O N. Cordeiro, de quem nós nos inspiramos para a série, ele diz que não basta saber qual é o remédio. Saber o remédio não necessariamente realiza a cura. Para que a cura aconteça, é preciso aplicá-lo. Até agora nós falamos sobre a nossa doença e falamos da cura. E como último passo, eu quero falar de situações
que vão nos ajudar a aplicar o remédio na nossa vida. Primeira coisa, deseje o melhor combustível. Não te contenta com um panfletinho da Madame Fulana de Tal, que resolve todos os problemas. Não te contenta com alguém que apresenta um pseudo-cristianismo, onde as dificuldades não vêm. Não te contenta com alguma mistura que apareça por aí, vendida sob o rótulo de cristianismo, mas que mistura tantas coisas que é impossível identificar o que tem ali dentro. Deseje o melhor combustível. Minha opinião, o melhor combustível nós sempre vamos encontrar na palavra. Tem coisas que talvez a gente não entenda e que a gente precisa de ajuda para saber o que ela está dizendo para nós. Você tem liberdade de nos procurar para tirar as dúvidas que você encontra na palavra. O melhor combustível é aquele que vai ser puro, aquele que vai te oferecer soluções que sejam de curto, de médio e de longo prazo. Não são necessariamente respostas rápidas, mas te levam onde você precisa. Segunda coisa, é necessário abastecer com frequência. Por melhor que seja o combustível que você abasteceu, ele não vai durar para o resto da tua vida. Nós precisamos sempre de novo voltar ao posto de gasolina. Você pode fazer menos quilômetros por semana do que eu faço. Você talvez não vai ter que abastecer toda semana, mas você vai de vez em quando ter que passar no posto e tirar todo aquele dinheiro do bolso. Ou fazer como o pastor Rafael sugeriu, chega no posto e diz: vou abastecer os mesmos R$10 hoje. Eu tenho a impressão que o frentista não gosta muito disso, porque ele acertar a mira da bomba com R$10 de combustível não está muito fácil. A gente precisa sempre de novo voltar ao posto de combustível. Na nossa vida isso também não é diferente. E eu não sei de onde vem isso, que na nossa imaginação a gente pensa que de repente abastecer uma vez está resolvido para o ano. Abastecer uma vez está resolvida até a próxima necessidade. Abasteça com frequência. Terceira coisa, a mais importante delas, na minha opinião, é você que escolhe abastecer. Não resolve ter uma placa luminosa, bonita, dizendo: aqui você tem o melhor combustível. Inclusive, ele é bom e nós estamos distribuindo ele gratuitamente. E você passa direto por esse posto. No feriado, eu tinha uma reunião na Grande Porto Alegre, no feriado de 2 de novembro, e fui de moto para lá. Fiz 1.600 quilômetros de moto em 2 dias. Conheço bem a região, fui daqui para lá cedo, andei bem, e no último posto que eu passei em Osório, para quem conhece a saída para o Rio Grande do Sul, eu olhei para os quilômetros que eu tinha andado e disse: não, vai ser suficiente para eu chegar em Porto Alegre. E eu entrei na Freeway, uma rodovia que liga o litoral a Porto Alegre, larga, boa de andar. E quando daqui um pouco liga a luzinha do tanque na reserva, e eu penso: quantos quilômetros ainda falta para Porto Alegre? E vou cuidando, baixo a velocidade para poupar o combustível. Vou chegando em Porto Alegre, não tem um posto na Freeway. Eu sabia que não tinha, 90 quilômetros sem posto de gasolina.
E chegando em Porto Alegre, eu não quis sair de Porto Alegre, entrar em direção a Canoas para abastecer. Vai ter um posto, do lado da arena do Grêmio vai ter um posto. Não tem. Passei Porto Alegre, peguei a ponte, atravessei a ponte do Guaíba e eu disse, vai acabar e vai acabar. Ainda bem que era moto, era mais fácil de empurrar que o Opala. E eu ando, passo a ponte do Jacuí e nada de posto e a gasolina devia estar no finalzinho. E o primeiro posto que eu encontrei em Eldorado do Sul, a primeira cidade depois de Porto Alegre, eu disse, obrigado, Senhor. Nesse sol das 2h da tarde, não ia ser bom empurrar a moto. Escolher é decisão nossa. Eu conhecia o trajeto e sabia que não tinha posto na freeway. Provavelmente eu passei por alguma placa dizendo o último posto nos próximos tantos quilômetros. Mas eu escolhi não parar. Desejo o melhor combustível. Tenha a ciência de que é necessário abastecer com frequência. E quanto menos combustível você colocar, mais vezes você vai ter que abastecer. E abastecer é uma escolha que é individual, é de cada um de nós. Se você deseja seguir em frente, esses 3 conselhos finais precisam fazer parte da tua vida. Que você saiba discernir e deseje qual é o melhor combustível. Tem situações da nossa vida que exigem não um combustível necessariamente espiritual. O pastor Rafael falou da picanha e de assistir Frozen, né? A gente precisa de combustível também em outras áreas. Eu ia cantar a musiquinha do Frozen, mas eu fui desaconselhado em casa só para dizer que ele tinha feito isso. Não me deixaram, estão tolhendo os meus talentos lá em casa. Pastor Wayne Cordeiro disse que para ele encher o tanque era jogar basquete, andar de moto. São coisas que você pode fazer e são boas, não tem problema com elas. Mas não deixe de colocar a palavra no lugar certo da tua vida. O melhor combustível, a frequência necessária e a decisão de abastecer é sua. Nós temos na comunidade algumas opções nas quais você pode abastecer. Nós temos os cultos, nós temos um trabalho chamado de grupos caseiros, que se reúnem uma vez por semana, onde a gente se reabastece. Nos cultos você já tem vindo, mas se você deseja conhecer um pouquinho melhor sobre os grupos caseiros, entra pelo site lá e pelo nosso contato, manda um e-mail, deixa o teu e-mail, deixa o teu WhatsApp, que nós vamos fazer contato contigo. Se você deseja abastecer mais do que uma vez por semana. Nós precisamos também abastecer individualmente. E queridos, não vai funcionar se você não tiver uma disciplina diária de leitura da palavra e de oração. A picanha e o Frozen, o basquete e o andar de moto, só vão ser complemento e combustível na tua vida se no dia a dia você gastar tempo com Deus. O convite dele continua sendo: aproximem-se. O convite dele continua sendo: venham comigo e descansem um pouco. Mas é você que escolhe.